Olá, para você, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha nesses nossos estudos da doutrina espírita. Convido-lhe para que possamos nos elevarmos em pensamento, buscando Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nossos amigos espirituais, pedindo a eles a ajuda necessária para o nosso estudo de hoje, para que possamos estar com a mente limpa, para o entendimento, e mais do que isso, que possamos no nosso dia a dia estarmos colocando esses ensinamentos em nossa convivência diária. Obrigado, amigos, pela ajuda e pedimos licença para mais um estudo nesse nosso aprendizado. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente no coração de todos nós, que assim seja. Hoje estaremos estudando sobre as necessidades de controlarmos nossos instintos, valorizando os nossos sentimentos. Esse estudo refere-se a uma parte da mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, que consta em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 8. O Espírito Lázaro nos relata que, em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Vejamos, então, o que é instinto. Ele é uma reação espontânea manifestada dentro dos padrões de comportamento animal. O instinto é caracterizado como sendo um impulso interior, que faz o ser vivo agir de maneira inconsciente, provocando atos adequados que visem a sua sobrevivência, a sobrevivência da espécie e da sua prole. Portanto, o homem, em sua evolução, passou por várias etapas. No princípio da humanidade, quando o homem ainda mantinha um estreito parentesco com os animais, nele predominavam os instintos. Mais tarde, na sua evolução, as sensações e as emoções se tornaram mais determinantes. E quando o homem já se encontrava mais avançado em sua caminhada, ele passou a valorizar os sentimentos. Porém, o fato de valorizar os sentimentos não significa que o homem tenha se despojado de todos os instintos, sensações e emoções, pois esses sentimentos são extremamente necessários para a manutenção da vida humana. Cada uma dessas fases existenciais tem a sua função primordial para a sobrevivência da humanidade. O instinto é algo inato no ser vivo, ou seja, já nasce com ele. É um tipo de inteligência no seu grau mais primitivo. O instinto guia o homem e os animais que possuem um grau mais elevado na sua trajetória pela vida, nas suas ações, visando justamente a preservação do ser. Os instintos são adquiridos nas experiências vividas, no confronto com determinadas situações e nas respostas a essas situações. E eles são herdados pelas gerações posteriores. Eles se manifestam nos homens, na maior parte das vezes, através das reações a certas emoções. São os aprendizados da vida. E é determinante para a conservação da raça humana a existência do instinto, pois ele nos motiva a agir quando necessário. Mas, certamente, o homem não deve mais, em sua etapa atual,
se deixar dominar pelos instintos, pois, do contrário, ele se animaliza e pode cometer atos brutais. O instinto pode ser convertido em inteligência, quando o indivíduo consegue agir movido pela vontade própria e pela decisão, não mais por impulsos. A sensação refere-se ao processo em que a informação é feita e interpretada pelo cérebro humano. A fim de ter informações sobre o mundo exterior, o corpo humano está equipado com 5 sentidos. Esses sentidos são conhecidos como sistemas sensoriais. Eles são a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Esses sentidos ou sistemas sensoriais nos permitem experimentar e desfrutar o ambiente que nos rodeia. Por exemplo, imagine que você está em um belo parque ou um bosque. Você sente o sol em sua pele, o cheiro perfumado das flores, o vento em seu cabelo e você vê a beleza ao seu redor. É a sensação que lhe permite desfrutar desta vista magnífica. E cada sistema sensorial opera para transferir as informações para o seu cérebro, para que você possa apreciar a vista. Para a transferência de informações, os sistemas sensoriais consistem de receptores sensoriais. Esses receptores são capazes de identificar os estímulos e convertê-los em impulsos neurais eletroquímicos que podem ser interpretados pelo cérebro. E o espírito Lázaro nos fala sobre os sentimentos, que são um estado de ânimo que surge em relação a estímulos externos, sendo considerados como a expressão mental das emoções. Então, de onde vêm os sentimentos? Quando a emoção se processa no cérebro e a pessoa é consciente dela e do estado de humor que provoca em si mesma, ocorre um sentimento. Então, o sentimento é a consequência de uma emoção. Portanto, a origem dos sentimentos são as emoções definidas e avaliadas racionalmente. Aí a razão já está começando a trabalhar, as quais determinarão o nosso estado de espírito, o qual poderá ser negativo ou positivo. Então nós entendemos que conforme as emoções que nós sentimos, o nosso cérebro vai criar um sentimento. E conforme forem as emoções, poderá ser um sentimento negativo ou um sentimento positivo. Os sentimentos negativos se manifestam na forma de desconforto na pessoa e servem para indicar que algo não está indo bem com ela. Embora a tendência habitual seja rejeitar esse tipo de sentimentos, é necessário conviver com eles e extrair um aprendizado. Isso, entre outras coisas, nos ajuda a evoluir como pessoas, embora às vezes eles podem se tornar geradores de estados mais graves e levar a doenças como depressão ou ansiedade. Isso acontece se os sentimentos negativos são mais fortes que os sentimentos positivos, de maneira repetida e habitual. E nós colocamos aqui exemplos de alguns sentimentos negativos. Os mais comuns são a raiva, o medo, o desespero, a frustração, o ódio, o ciúme. Então são sentimentos que prejudicam nossa evolução e fazem com que o nosso corpo físico sofra a consequência desse estado de sentimento.
Os sentimentos positivos são aqueles que geram na pessoa um estado de bem-estar subjetivo, no qual a situação é valorizada como benéfica e envolve sensações agradáveis e desejáveis. Além disso, numerosos estudos indicam os benefícios de ter sentimentos positivos, destacando-se, entre outros, maior flexibilidade de pensamento, incentivo à criatividade e uma visão mais ampla da situação que se vive. Os sentimentos positivos funcionam como um amortecedor para os sentimentos negativos, porque ambos são incompatíveis. O sentimento positivo protege a saúde física e mental da pessoa. Por exemplo, agindo-se contra o estresse, evita-se as consequências prejudiciais do mesmo. E os sentimentos positivos favorecem os laços sociais. Eles não só produzem bem-estar em nós, mas também naqueles que nos rodeiam. E os sentimentos positivos mais comuns são felicidade, alegria, gratidão, humor, esperança e amor. Os sentimentos estão intimamente ligados à moral, que é o conjunto de regras adquirida através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. E são regras que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. A moral e os sentimentos estão entre as áreas do pensamento e da inteligência e podem sofrer aperfeiçoamentos, fazendo dessa forma aflorar as virtudes morais do indivíduo. Aperfeiçoar os sentimentos é educá-los, é vencer os instintos negativos em proveito dos sentimentos positivos. E a educação dos sentimentos tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes. E nós vamos relatar aqui algumas virtudes. Por que a virtude do perdão? Como ainda somos espíritos imperfeitos, todos nós erramos em várias circunstâncias. É necessário, pois, perdoar sempre e a todos, familiares, amigos, colegas, conhecidos e inimigos. Perdoar, inclusive, a nós mesmos, evitando culpas, mágoas e desequilíbrios. Perdoar sem restrições. Perdoar sinceramente, olhando com bondade e benevolência as imperfeições alheias e as nossas imperfeições. Eis o verdadeiro sentido dessa virtude. Por que a virtude da caridade? A caridade, sendo definida como a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, é um valor moral imprescindível para a conquista da felicidade. Benevolência significa boa vontade, bondade e complacência para com todos. A indulgência manifesta-se através da tolerância e da clemência para com os erros alheios. E o perdão é uma forma de libertação, onde o maior beneficiado é aquele que perdoa, esquecendo as ofensas. Por que a virtude da humildade? A humildade, conforme assevera o Espírito Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Embora o orgulho muitas vezes sufoque a humildade, ela se manifesta através da simplicidade, da modéstia e da submissão às leis de Deus.
Por que a virtude da bondade? A bondade é um sentimento superior da alma. É uma virtude de ação no bem, considerada como sendo o amor em ação. A bondade exteriorizada em pensamentos, palavras e atitudes é uma força capaz de harmonizar ambientes, iluminar corações, minorar sofrimentos, construir equilíbrio, remover obstáculos e conduzir o indivíduo pelos caminhos da evolução. E por que a virtude do amor? O amor transforma a alma através do pensar, do sentir e do agir no bem. O Espírito da Verdade afirmou: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Lembrando o que foi dito e ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para entender e vivenciar verdadeiramente o amor, é necessário conhecer, estudar, observar, comparar, sentir, refletir, intuir e aprender essa sublime virtude. A paz interior e a felicidade, através da educação dos sentimentos, devem fazer parte de nossos objetivos primordiais nesta encarnação. Perguntamos: como fazer para atingirmos essas virtudes? A resposta é: optando pelos caminhos regidos pelas leis de Deus, leis de amor, perdão, indulgência, caridade, compaixão, humildade, bondade, virtudes que elevam o ser humano de um simples animal racional para a condição de espírito sublimado. O meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento, isto é, ele se conhecer profundamente, saber como ele é e quais suas obrigações para consigo mesmo e para com a sociedade em que labora. Ele necessita estudar sempre para atingir o conhecimento a respeito de suas emoções e sentimentos, a respeito de sua alma e de como realizar sua transformação moral. Transformação essa necessária em sua vida. A lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Espírito Lázaro, Paris, 1862. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Encerramos aqui esse nosso estudo, convidando você para que participe conosco da nossa prece de encerramento. Livro A Luz da Oração, psicografia de Chico Xavier, ditado por espíritos diversos. Oração diante da palavra, ditada pelo espírito Meimei. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure,
Induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Amém.